Olá, boa noite. Microrregião de Patos de Minas avança para a onda verde do Minas Consciente. Jovem é morto ao sair de padaria no residencial Barreiro, em Patos de Minas. PRF apreende grande quantidade de drogas na BR-365. Bar na comunidade de Baixadinha é alvo de roubo. Moradores do bairro Peluso reclamam de praça em situação precária. Novas regras para a rotulagem de alimentos aprovada pela Anvisa prometem facilitar o momento de compras. Procura por vacina contra poliomielite é baixa em Patos de Minas. Moradores fazem protesto contra serviços prestados pela Copasa e mais. Ministério Público denuncia acusado de matar pré-candidato a vereador em Patrocínio. Cidade da Sorte premia ganhadores da semana. Macro-região Noroeste permanece na onda amarela do Minas Consciente. E a gente fala sobre as alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de drogas avaliada em 7 milhões de reais. Os entorpecentes estavam em um ônibus com placas de São Paulo e com destino ao Nordeste do Brasil. As prisões e apreensões de 50,5 kg de pasta base de cocaína, 30 kg de maconha, 2 litros de substância desconhecida, provavelmente a utilizada no refino da pasta base, e 4 quilos de cocaína, divididos em 4.010 papelotes, aconteceram na BR-365, no quilômetro 413. Frente aqui o posto da Polícia Rodoviária Federal, na madrugada aí, no quilômetro 413 da nossa rodovia, foi abordado o veículo e aí os colegas pediram para dar uma olhada no ônibus e dentro do ônibus foi encontrado 50 quilos do cloridrato, de uma substância análoga ao cloridato de cocaína, que é aquela que seria refinada ainda e seria transformada na cocaína que é colocada no mercado, 2 litros de substância responsável por esse refino, né, uma substância líquida, possivelmente pirolusita, né, mas não temos certeza ainda. Foi encontrado também 30 quilos de substância análoga à maconha e foram encontrados ainda mais 4 quilos de cocaína já refinada, né, distribuída em papelotes aproximadamente, né, que já estaria em condições de ser vendida, comercializada no mercado já. Dentro deste ônibus é possível constatar vários pertences desses passageiros que aqui estavam. A gente consegue perceber capacete, também encontramos roupas e ainda algumas malas. Eram 4 homens que estavam dentro deste veículo, sendo um de 42, outro de 53, mais um de 22 e ainda um homem de 55 anos. É possível constatar aqui dentro deste ônibus que a porta é amarrada por essa corda que vai de encontro até essa primeira poltrona. Essa corda é amarrada aqui, vem e chega-se até a porta, o que serviria então para segurar ela. Ainda, esses mais de 50 quilos de entorpecentes, 50 quilos de cocaína, estavam dentro do bagageiro deste ônibus. Inclusive, este ônibus aqui teria sido comprado de uma banda musical. Todos esses entorpecentes estavam exatamente aqui. Vamos aproximar, Gustavo, para nós mostrarmos, porque aqui dentro a gente consegue ainda encontrar alguns aparelhos musicais que seriam então utilizados por essa banda, que até então seria dona deste ônibus. Segundo o motorista, este ônibus foi adquirido de uma banda. Não é que o ônibus é da banda, mas tem instrumento da banda dentro do ônibus ainda. Então, possivelmente, o motorista não quis identificar qual seria essa banda, né? O valor da droga apreendida é estimado em 7 milhões de reais. Os 4 homens foram presos e encaminhados para a delegacia juntamente com o material apreendido. As pessoas e as drogas foram encaminhadas para a Polícia Civil. O motorista do ônibus, o comotorista, né, que estaria com ele, mais um cidadão que se diria o proprietário do ônibus, aquele que adquiriu o ônibus e que diz desconhecer a origem da droga, e mais um passageiro que o ônibus estaria fazendo aí um frete clandestino, né? Teria vendido uma passagem para essa pessoa para que ele chegasse até o Nordeste, então.
Então, em razão disso, o ônibus apreendido, as pessoas encaminhadas para a delegacia da Polícia Civil e a droga também encaminhada para a Polícia Civil para que sejam realizados os testes, né, para comprovar qual que é a substância mesmo. E uma vez constatada que é droga, a droga será encaminhada para a incineração. Um bar situado nas proximidades da Baixadinha foi alvo de um roubo na manhã de hoje. Os bandidos levaram aproximadamente R$2.000, além de outros objetos. O crime aconteceu por volta de 10h30 da manhã. Os criminosos chegaram em uma moto preta, se passaram por clientes, mas minutos depois anunciaram o assalto. Chegaram de moto, né? Deixou a moto aqui escondida atrás da parede e desceram a pé até onde eu estava. Me pediram um maço de cigarro e aí eu voltei para pegar o maço de cigarro, vim no bar para pegar o maço de cigarro. Assim que eu peguei o maço de cigarro, saí da porta do bar, já topei com os dois de mão armada na minha frente. Surpresa de ver um armado com um revólver e o outro com a faca. O que eles falaram para você? Pediram para deitar no chão. E após isso? Aí queria dinheiro e não tinha dinheiro. A gente trabalha aqui para pagar as contas. Realmente eu tinha pagado as contas, então eles conseguiram levar um dinheiro de um amigo que estava aqui e da minha esposa. Eu estava só com os trocos do bar mesmo. E além desse dinheiro, eles conseguiram ainda levar 3 celulares? Sim, 3 Motorola e maços de cigarro e isqueiro. Após a saída deles aqui, eles chegaram a fazer ameaça para vocês? Sim, disse que se chamasse a polícia que eles voltariam, porque sabiam onde a gente morava. O mais baixinho estava sem o capacete, né? E o maior de capacete, mas deu para ver claramente, moreno, mas claro, né? E muito agitado. Então a gente só teve que obedecer o que eles pediam para fazer. O sentimento agora é de insegurança e medo. Muita insegurança, muito medo. A gente trabalha só para pagar as contas, hoje vai ficar sem pagar algumas contas, aproximadamente R$2.000. Um homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira no bairro Residencial Barreiro. A vítima teria sido alvejada enquanto saía de uma padaria. O homicídio foi registrado no cruzamento da Rua Antônio Jorge Filho com a Avenida Angra dos Reis, no bairro Residencial Barreiro. Segundo informações, a vítima, Daniel Luiz Rodrigues Silva, como de costume, teria ido até a padaria na Rua Antônio Jorge Filho. Nesse momento, chegou um homem em uma moto que parou, conversou com a vítima e logo depois efetuou diversos disparos. Gordinho, como era conhecido, morreu ao lado do seu veículo, um Palio com placas de patrocínio. Ele foi atingido no braço direito e no peito. Depois do intervalo, moradores do bairro Peluso reclamam de praça em situação precária. Procura por vacina contra a poliomielite é baixa em Patos de Minas. A campanha de vacinação contra a poliomielite começou no último dia 5. Foram distribuídas 3.000 doses. Mas, segundo as autoridades, a procura pela vacina está baixa em Patos de Minas. Já faz uma semana desde o início da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças de até 5 anos de idade. A mobilização vai até o dia 30 de outubro em postos de saúde de todo o país. A estimativa do Ministério da Saúde é que haja no país 11.200.000 crianças nessa faixa etária vacinadas. A meta é imunizar pelo menos 95% desse público. E mesmo após uma semana desde o início da campanha de vacinação, a procura pela vacina ainda é baixa nos postos de saúde. Por isso, a necessidade de se reforçar a importância de se fazer a vacinação aqui em Patos de Minas. A gente está com uma semana de campanha, infelizmente com a procura baixa.
Como que vai funcionar? As crianças de 2 meses a menores de 1 ano, os pais devem procurar as unidades para fazer uma avaliação no cartão, para ver a necessidade da vacinação. Essas crianças vão vacinarem se elas estiverem nas épocas pré-determinadas para aquela vacinação. Já as crianças de 1 ano menores de 5 anos, todas têm que procurar a unidade para tomar a gotinha. E se caso estejam com alguma dose atrasada, vai aproveitar essa oportunidade. Para os adolescentes, é procurar as unidades para ver a necessidade de qual vacina ele está faltando. Na campanha nacional de multivacinação, crianças e adolescentes menores de 15 anos não vacinados ou com esquema incompleto de qualquer vacina devem procurar as unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Já em relação às doses distribuídas da poliomielite, até o momento foram 3.000 unidades. Uma nova remessa está prevista para esta quarta-feira e mais uma para a semana que vem. Ao todo, são aproximadamente 9.900 crianças que devem receber a vacina. A meta, assim como no país, é de 95% de imunização. Por isso, novas mobilizações serão realizadas também aos fins de semana. Dia 17, que é no sábado, é o dia D de mobilização nacional. Todas as unidades de saúde no Brasil e as nossas também, claro, vão estar abertas de 7h30 às 16h30 com o único objetivo de imunização. Então, as mães podem procurar as unidades com segurança, todos os protocolos de segurança vão ser seguidos e é uma ótima oportunidade para estar colocando a caderneta de vacinação das crianças em dia. Além disso, há ainda o reforço para os adultos que precisam receber a vacina contra o sarampo. Logo, a convocação é também para essa classe, não só para que recebam a dose da vacina contra o sarampo, mas também de outras que se façam necessárias. Todas as vacinas do calendário vão estar disponíveis, A questão dos adolescentes, de suma importância, a vacina meningo, a CWY, que ela está disponível, a cobertura está baixa, a vacina do HPV. Muitos adolescentes já estão na época de tomar a vacina do tétano, Então é importante procurar a unidade para que se faça essa avaliação. A gente também está com uma campanha que ela está se arrastando, quase que o ano todo, do sarampo para pessoas de 20 a 49 anos. Então, os pais que estiverem nessa faixa etária, que forem levar os filhos nas unidades, não deixem de se vacinarem. Peluso reclamam do descaso do poder público com a praça. Segundo eles, além da sujeira, não há iluminação no local. A reclamação dos moradores é com essa praça, que fica em frente à UPA 24 Horas, no bairro Jardim Peluso, em Patos de Minas. Segundo os moradores, há muita sujeira no local e, como dá para ver nas imagens, não existe a iluminação pública. Essa é a visão que os moradores têm à noite aqui nessa praça no bairro Peluso, em Patos de Minas. Agora, ligue a luz. Diego, dá para notar que agora você consegue me ver e a praça existe aqui nesse ponto. Sem iluminação pública, os moradores estão com medo de sair até das suas próprias casas. Até porque, com escuro, muitas pessoas, antes de tudo suspeita, rondam aqui o bairro. E também há a questão da criminalidade. Eles pedem para que, pelo menos, a iluminação pública seja ativada aqui no local, já que os postes já existem. Colocaram os postes, mas não iluminou e nós estamos com as crianças no escuro, infelizmente, aqui. A gente tem bastante insegurança, porque é uma praça que a gente pediu há muito tempo, Eles demoraram bastante para fazer essa pracinha para nós. Foi feito pelas metades. Não saio. Por quê? Saio, porque eu tenho medo. Porque é muita gente andando aqui. Os postes aqui dessa praça foi colocado, foi tudo iluminado e inaugurou a Clínica Total Veloso. Simplesmente no outro dia eles desligaram as luzes e nós estamos no escuro. Nem satisfação foram dadas para nós. Cadê essas luzes, gente?
Outro problema é com a área destinada às crianças e pessoas que fazem atividades físicas. Quase todos os equipamentos de ginástica ou brinquedos já estão quebrados. Os vândalos vieram quebrar os brinquedos todos. Eu já solicitei para eles virem aqui, fazer uma manutenção para nós, organizar. Infelizmente não tivemos nenhum êxito com isso. Como nós vamos deixar nossas crianças brincar num lugar onde que os brinquedos já estão todos estragados, não tem iluminação? Está em falta com o bairro, está em falta com o povo do bairro, né? Não foi o que prometeram para nós, não. A gente não pode ficar com as crianças à vontade num lugar que é nosso, o bairro nosso. As crianças têm o horário aqui, à tardinha, escureceu, as mães levam embora. E sendo que podia aproveitar à noite, né? Até os adultos também vão querer vir para a praça com seus filhos. Indignados, eles cobram uma providência da prefeitura. Nós precisamos urgente de uma iluminação ali, de pelo menos 2 postes para iluminar para nós aquele estacionamento. Nós precisamos do olho do administrador, colocar iluminação, fazer faxina todos os dias e vamos dizer o seguinte, que a nossa polícia militar possa passar por aí e também o município colocar segurança própria ali, né? Porque o município tem que administrar isso também. Já é muito perigoso, a gente tem medo. Segundo o diretor de Serviços Públicos e Saneamento da Prefeitura de Patos de Minas, uma equipe irá até o local para fazer a limpeza. Sobre os equipamentos danificados, segundo o diretor, isso aconteceu devido ao mau uso, mas reparos serão feitos. A seguir, Cidade da Sorte premia ganhadores da semana. E novas regras para a rotulagem de alimentos aprovadas pela Anvisa prometem facilitar o momento de compras. Você costuma olhar o rótulo na hora de comprar alimentos industrializados? Muitas pessoas até consultam as tabelas, mas reclamam da falta de clareza da informação e do tamanho da letra. Um problema que deve ser resolvido com a nova rotulagem aprovada pela Anvisa. A norma em discussão há 6 anos saiu do papel após uma consulta pública. Nas prateleiras, todos os tipos de alimentos. Pouco percentual de gordura, sem açúcar, menos sal. Mas será que essas informações realmente convencem os consumidores? A gente não consegue falar com certeza se tem mentira ou não, né? Porque o produtor que coloca as informações que acha necessário, né? E às vezes um açúcar, fala que não tem açúcar, mas tem, que a gente olha e tem glucose, frutose, essas coisas assim, mas dá muito trabalho olhar o rótulo. Por mais que a tabela nutricional esteja presente em todos os alimentos industrializados, é importante que mais detalhes sejam disponibilizados para o consumidor. Muitos consumidores procuram produtos com base nos rótulos para terem uma alimentação mais saudável. Mas agora a Anvisa fez uma nova regulamentação de como as informações nutricionais devem ser expostas, para que as pessoas saibam o que de fato estão levando para casa. A tabela nutricional sempre foi uma ferramenta que estava ali à disposição do consumidor para ele tentar achar informação, mas ela não estava no rótulo, aliás, ela ainda não está no rótulo, com a legibilidade necessária, porque a gente tem algumas que são amarelo e vermelho, azul e prata, isso não dá para enxergar. Então, em relação à tabela, a gente avança porque a tabela passa a ter o fundo branco e sempre escrito em preto, com espaçamento mínimo, letra definida, para que seja legível. A determinação é resultado de 6 anos de discussão. Agora, os fabricantes são obrigados a alertar sobre a alta concentração de sódio, gordura e açúcar. Eu não vou dizer que a gente sai satisfeito como se a gente tivesse conseguido tudo aquilo que a gente queria, mas acho que diante do contexto atual, a gente avançou bastante, porque tende a ter mais clareza na tabela nutricional, uma informação sobre a presença dos nutrientes críticos, gordura saturada, açúcar adicionado e sódio. E isso vai ajudar muito, porque são os nutrientes que, em excesso, mais fazem mal à nossa saúde. Ela acabou aprovando um perfil de nutrientes menos rigoroso do que o desejado. A gente queria um perfil mais rigoroso. Então, por exemplo, o biscoito recheado, ele só virá com um alerta, que é alto em açúcar, quando na verdade ele deveria vir com 2 alertas, que é o alto em açúcar e alto em gordura. No entanto, algumas questões ainda incomodam os especialistas, como por exemplo o prazo dado para a adaptação, que pode chegar a 5 anos
dependendo dos produtos. O tamanho do aviso também pode ser um problema para os idosos. Na verdade, o que a gente criticou em relação à decisão da Anvisa foi que em 2019 ela colocou em consulta pública um modelo de lupa, que era um modelo diferente desse atual aprovado. O modelo anterior da consulta pública era um modelo maior, mais legível, com letras maiores, então facilitava o entendimento do consumidor. O atual modelo é um modelo menor, bem reduzido em termos de letra, o que dificulta o entendimento ainda do consumidor. Uma legislação que entra em vigor em 2 anos e estabelece prazos diferentes para cada tipo de produto, a gente vai ter sim produtos no mercado que alguns já vão dizer alto em açúcar adicionado e outros nada vão dizer. A exemplo das bebidas açucaradas em embalagem retornável, o que não fará delas uma opção saudável. Pelo contrário, seguirão sendo opções que não são as mais saudáveis, mas que têm um prazo mais longo para adequar a sua rotulagem. Apesar das críticas, o novo modelo serve para permitir que as pessoas tenham mais consciência do que vão consumir. Eu acho que sim, a pessoa que está procurando por uma boa alimentação pode se guiar por essa transparência do rótulo. Se hoje eu quero comer um chocolate, eu estou ciente que chocolate tem açúcar e eu vou comer, mas eu vou poder refletir melhor sobre aquele pão, se é um pão que vale ou não vale a pena na minha dieta. Então tende a ajudar a todos, mesmo aqueles que não estavam tão ligados na questão da qualidade do que se alimenta, o que eu vou comprar. Muitas vezes tinha a intenção de comprar um produto bom porque tinha uma imagem de uma fruta, mas aí daqui a 2 anos passará a ter a informação de que tem alta quantidade de açúcar adicionado, então tem mais açúcar do que fruta muitas vezes, isso vai ajudar. A gente pode avançar ainda mais em termos de rotulagem nutricional. O Brasil acabou, entre os países da América Latina, ficando com o pior modelo de rotulagem, quando a gente compara com Chile e México. Domingo teve mais uma edição do Cidade da Sorte. Muitas pessoas foram premiadas. A gente mostra agora. E no último domingo, o Cidade da Sorte fez muitos ganhadores aqui em Patos de Minas e também em toda a nossa região. No primeiro prêmio, um fogão mais um micro-ondas, no valor de R$1.000. Mas quem ganhou foi o Luiz dos Reis Domingues, que adquiriu o seu bilhete da sorte da Silva Moras. Seu Luiz, é a primeira vez que o senhor ganha aqui no Cidade da Sorte? É a primeira vez que eu ganho. E qual que é a importância, além de ganhar, ajudar a Casa da Acolhida também? Eu acho que para mim, um negócio que eu acho que é importante para mim é ajudar, porque eu estando ajudando, eu seja ajudado, entendeu? Então eu já tenho muitos anos, muito tempo que eu compro direto, eu sou feliz, eu quero que todo mundo fique feliz comigo. E no segundo prêmio, um smartphone. E olha só o sortudo, o Thalisson César Lima Faria, que adquiriu da Maria José. Além de adquirir o Cidade da Sorte, é importante para você também continuar comprando, por quê? Porque através disso, eu vou contando com a sorte e vai contribuindo, com as pessoas carentes da nossa cidade, as crianças da Casa Acolhida. E no terceiro prêmio, uma TV 42 polegadas. Olha só, hein? O sortudo foi o Reginaldo Cândido Vaz, lá da Baixadinha. Quem vendeu para ele foi a Roberta da Baixadinha, que por sinal é a irmã do Reginaldo. Roberta, como que seu irmão ficou sabendo que tinha ganhado no Cidade da Sorte? Ele não estava em casa, ele tinha ido para Alagoas, aí eu peguei e liguei para ele ficou muito feliz. Além de ajudar a Casa da Acolhida, a gente tirou rendinha extra, E no quarto prêmio, você escolhia um Kwid ou um Fiat Mobi. O sortudo Daniel Marques da Silva, que adquiriu o bilhete da sorte com seu Ernesto, escolheu o Fiat Mobi. Um carro no valor, sabe de quanto? R$30.000. Daniel, primeira vez que você ganha uma bolada dessa, um carro novinho. Foi super alegre pra mim, você até é doido. A hora que chegou e me contou, eu já saí, desliguei o fogo, fui correndo contar pra minha mãe. O que passou na sua cabeça na hora que você falou, poxa vida, ganhei esse prêmio? Passou muitas coisas, que eu trabalho, sei o que é o dia a dia, quanto que faz. Não é fácil ganhar 30 mil, pode comprar, compromete, e você vai estar ajudando a Casa da Acolhida. E além dos 4 prêmios, teve 10 giros da sorte, 10 liquidificadores foram para a casa de muitos sortudos. Olha só quem ganhou. A Antônia de Lima, do bairro Novo Horizonte, o José Silva Pereira, do bairro Planalto, a Enir César Souto, do bairro Nossa Senhora de Fátima, o Ronan Bento Coelho, do Santa Terezinha, o Guilherme Luiz Oliveira, do bairro Jardim Esperança,
o Altamiro da Silva, da Fazenda Aragão, a Eliana Fonseca Silva, do bairro Jardim Califórnia, o Carlos Gonçalves Dias, do bairro Novo Horizonte, o José Alves, do bairro Sorriso, e o Benedito Carlos Teixeira, do bairro Jardim Esperança. Esses foram os sortudos do último domingo. E olha, por falar em domingo, o próximo agora tem um montão de prêmios que podem parar aí na sua casa. Olha só, no primeiro prêmio você concorre a uma televisão 32 polegadas. No segundo, uma TV 42 polegadas. No terceiro, uma TV 50 polegadas. E no quarto prêmio, 2 Hondas Pop. Pode parar aí na sua residência. E ainda tem 10 giros da sorte. 10 airfries podem ser levadas por você. E olha só, o Cidade da Sorte vai ao ar todos os domingos às 11 horas da manhã pelo canal no YouTube Cidade da Sorte, pela nossa FM 105,9 e pelo nosso Facebook, @Cidade da Sorte. Até lá! A seguir, aqui no NTV News, tem a análise da notícia. Entre outros assuntos, o Ministério Público denuncia acusado de matar pré-candidato a vereador em Patrocínio. O ex-secretário de Obras da Prefeitura de Patrocínio, Jorge Marra, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais pelo assassinato do candidato a vereador Cássio Remes, ocorrido no dia 24 de setembro. Na denúncia formulada pelos promotores de justiça da comarca de Patrocínio, o ex-secretário, na época chefe da pasta, é acusado de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. A Jorge Marra, que continua preso no presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, foi imputado também o delito de porte ilegal de arma de fogo e munições. De acordo com publicação do MPMG, outras 2 pessoas foram denunciadas pelo crime de favorecimento pessoal. Os promotores de justiça também solicitaram a suspensão do segredo de justiça, tendo em vista a repercussão internacional do fato e o direito constitucional à informação. E agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Vamos conversar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região. Olá, Ludmila, como vai? Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todos que acompanham o NTV News também. E agora com a análise da notícia. Vamos começar, Ludmila, analisando os dados da Covid-19. A gente tem muita informação nova sobre esse assunto aqui em Patos de Minas, mas a gente começa pelos dados. Como que foi, então, a mudança, né, de ontem para hoje aqui na cidade? A gente percebe que a gente já teve um aumento aí também, que é considerável, 23 novos casos em 24 horas. Além também, né, de aumento, inclusive no número de pacientes internados no número geral. A gente vê uma mudança nos números aí, mas com relação aos óbitos confirmados, Patos de Minas continua contestando o número estadual, que no boletim epidemiológico desta quarta-feira confirmou 67 mortes em Patos de Minas, mas no boletim municipal essa divergência, uma morte a menos, 66 até agora. O total de casos beirando aí os 3.000 infectados em Patos de Minas e mais uma pessoa internada. Entretanto, menos pessoas ocupando leitos de UTI na cidade. Vamos passar agora, Ludmila, para a segunda tela, que é a questão da ocupação dos leitos, né, nos hospitais aqui de Patos de Minas. Esse número maior aí a gente já percebe logo de cara que também teve um aumento, e é esse número que reflete, que mostra como que está a ocupação nos hospitais de Patos de Minas que atendem esses pacientes com Covid-19.
Pois é, Jéssica, a gente vê com relação ontem, né, a gente tem aí mais pacientes, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI, são 10 pessoas em leitos clínicos, 11 em UTI, entre suspeitos e confirmados, somente aí de Patos de Minas, e esse percentual leva em consideração pacientes internados vindos de outras cidades também. E aí a gente vê uma diminuição com relação à ocupação de leitos de UTI, quando a gente isola somente aí ocupação de hospitais públicos e privados. Com relação a leitos clínicos, a gente tem aí um percentual que conta a nosso favor, de modo geral, menos de 19% em leitos públicos e menos aí de 31% em hospitais públicos e privados. Jéssica. E Ludmila, Patos de Minas atende, né, muitos pacientes vindos de outras cidades. A gente mostra agora também o boletim informativo da Covid-19 de Lagoa Formosa. Município, inclusive, que a gente mostrou, né, nos últimos dias aqui como tem sido. A gente coloca esses dados na tela e de logo percebe-se também que a gente teve um aumento no número de casos confirmados. Foram mais 10 casos de ontem para hoje, né? E o que também a gente pode comentar é a questão dos pacientes em leitos de UTI. A cidade tinha pacientes, né, nos últimos dias e hoje, então, esse número foi zerado. A gente percebeu um aumento, os últimos dias a gente percebia menos casos confirmados em 24 horas e tivemos 10 nesse último dia. Com relação a pacientes internados, somente em leitos clínicos, 2 pessoas, mesmo número que ontem. Com relação a óbitos em investigação, é o que chama a atenção, né, Jéssica? São 9 mortes que estão sendo analisadas aí, sabe-se lá de que forma, mas ainda nesse eixo aí de óbitos em investigação, e mortes confirmadas continua também no número de 12 em Lagoa Formosa, que é um município que chama a atenção, dado aí o crescimento que teve em um curto espaço de tempo, mas perdeu velocidade. É o que a gente espera que aconteça com todos os municípios, mas entra aí de ontem para hoje numa esfera de uma certa preocupação, né? Justamente. Esses dados acabam refletindo não só na cidade em si, né? Já que essas Patos de Minas, Lagoa Formosa e outros municípios fazem parte do programa Minas Consciente, e esses dados então são praticamente somados para a gente chegar a um resultado e para que a cidade seja posicionada no plano, né? Toda quarta-feira a gente tem a atualização dos municípios dentro do programa Minas Consciente, e hoje não foi diferente. O problema é que a gente está com algumas divergências, né, Ludmila, nessas informações que estão apresentadas, inclusive, no site do programa. Fica sempre confuso, divergência nos números, divergência nas informações, porque a gente tem recortado, não sei se tem pronto aí para a gente mostrar, o mapa da macro-região noroeste. Segundo o governo de Minas Gerais, a macro está, Jéssica, na onda amarela, a região aí, mais macro-regiões, avançando para a região, para a onda mais flexível do Plano Minas Consciente, como Triângulo Norte, Sudeste, Nordeste e Centro, autorizadas a migrarem, a avançarem para a onda verde, mas a macro-região, da qual Patos de Minas, Lagoa Formosa, Presidente Olegário, Carmo do Paranaíba e outras cidades circunvizinhas, pertencem à macro-noroeste. E essa macro, segundo o Estado, está aí na amarela, continua estacionada nessa cor do Plano Minas Consciente. Ludmila, essa, inclusive, é a imagem que estampa a página do programa Minas Consciente. Logo de cara a gente vê que essa imagem foi atualizada hoje à tarde. Então, clicando também na notícia, a gente consegue ver todas as informações em que fala que a região noroeste está agora, se mantém, inclusive, né, na onda amarela do programa Minas Consciente. Mas a informação que a gente recebeu bem agora, antes do jornal, é que Patos de Minas está
reclassificada na onda verde pela primeira vez do Plano Minas Consciente e que a macro-região também está na onda verde. Essas informações também constam no mesmo site, no site Minas Consciente, mas em uma outra ala do site. Fica confuso da gente conseguir entender realmente o que deve ser seguido, né? Fica bem complicado. Essa é uma informação da Prefeitura de Patos de Minas a partir do que foi falado pelo Estado, mas na macro estamos amarelo, mas aí nessa informação diz que é verde. Desencontro de informações a gente não sabe exatamente, mas segundo a Prefeitura, Patos de Minas, a micro-região de Patos de Minas está na verde. O que devemos seguir, Jéssica? Se a micro está na verde, estamos, portanto, na fase mais flexível do Plano Minas Consciente, apesar da macro-região estar na onda amarela, segundo a própria fonte, que é o governo do estado de Minas Gerais. Está um pouco confuso, divergente, assim como foi todas as informações. Pois é, Ludmila, e nessa fase do Minas Consciente, a gente tem, né, o funcionamento permitido de cinemas, de bares inclusive com entretenimento. Então a gente tem um pouquinho mais de liberdade nessa fase, mas os protocolos ainda vão ser publicados, né? Então não é simplesmente avançar de onda e já começar a partir de agora, porque alguns protocolos têm que ser publicados para que esses segmentos sigam. Exatamente, até mesmo porque é o prefeito quem vai decidir como serão essas normas que valem a partir do próximo sábado. Nessa fase do Plano Minas Consciente, é permitido também a volta às aulas da educação básica, mas cabe ao gestor ou não autorizar alguma retomada. A gente fica no aguardo aí desse decreto municipal para saber o entendimento do prefeito de Patos de Minas. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Mudanças na lei de trânsito foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Dentre as alterações estão a ampliação de 20 para até 40 pontos do limite para a suspensão da Carteira Nacional de Trânsito e o aumento da validade do documento para até 10 anos. A primeira mudança que chamou a atenção dos motoristas foi a ampliação da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação. O texto da lei estabelece uma graduação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, de acordo com o tipo da infração ser gravíssima ou não. A suspensão ocorre quando o motorista soma muitos pontos na carteira. A gente lembra que a infração, além do valor da multa, soma lá 3, 4, 5 ou 7 pontos na carteira. Hoje, além, né, desses pontos, a contagem deles vai ser de acordo com o grau de agressividade do motorista. Então, se o motorista tiver 2 infrações gravíssimas, basta ele somar essas 2 infrações gravíssimas, um total de 20 pontos. Se ele tiver só uma infração gravíssima, a tolerância é maior, vão ser 30 pontos, ou seja, ele comete uma gravíssima e algumas outras mais não tão graves assim. E finalmente, se ele não tiver nenhuma infração gravíssima no prontuário, ele vai somar 40 pontos. Lembrando que esse período de pontos é determinado num período de 12 meses. Com relação a quem é motorista profissional, ao contrário de nós, a punição deles só será de perda da carteira se eles atingirem 40 pontos, seja que eles venham a cometer infrações gravíssimas, né, infrações administrativas gravíssimas, seja que ele venha a cometer só infrações leves ou médias. Mas nem todo mundo concorda com essa ampliação de pontos, não. Eu discordo, acho que a pessoa ela tem que tentar seguindo mais dentro das leis, né, tentar fazer infrações, essas coisas. Rapaz, achei bacana. E houve mais alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Por exemplo, na obrigatoriedade de realização de exames toxicológicos em categoria C e D, mudanças na retenção da CNH, quanto à restrição em categorias D e E, no uso obrigatório de cadeirinhas, advertências sobre o uso do farol em rodovias e sobre o tráfego de motos no meio urbano. Em perímetro urbano,
não é necessário essa ligação dos faróis mesmo se tiver uma rodovia dentro do perímetro urbano, que isso aí também diminui a possibilidade dele ser multado, né? Outras situações são realmente voltadas à segurança, como a questão da cadeirinha, da necessidade das crianças até 10 anos permanecerem na cadeirinha, até 1,40 m ou 45, elas têm que estar na cadeirinha, são de segurança viária, né? O que também chamou a atenção no texto foi o prazo de validade da CNH, que saltou de 5 para 10 anos. Hoje a gente sabe que a gente renovaria de 5 em 5 anos até os 60 e depois de 3 em 3. Pela nova lei, o motorista ele vai renovar a cada 10 anos até ele fazer 50 anos de idade. Dos 50 aos 70, ele vai renovar a habilitação dele de 5 em 5 anos. E após os 70, ele vai renovar a cada 3 anos. Outra regra que também começa a valer daqui a 180 dias é com relação à punição dos motoristas que dirigem embriagados. Aquele motorista que tem o mau hábito de beber e dirigir, se envolver em um acidente de trânsito que causar lesões corporais ou morte, ele não terá mais a opção de ter a pena substituída lá no final por uma pena restritiva de direito. Hoje em dia, pela alteração da lei, é cadeia. A prova escrita para tirar a carteira também pode ser repetida a partir de agora, o que pode reduzir gastos para o motorista, afirma essa advogada. Nos casos do exame escrito, as provas poderão acontecer logo após a notícia da reprovação. Quer dizer, atualmente, a partir do momento em que a pessoa é reprovada, ela tem que esperar 15 dias para que ela faça um novo exame, para ela que seja submetida, né, de fato, a uma nova possibilidade de aprovação. E agora a gente não tem mais a previsão desse prazo de espera de 15 dias nos casos de exame escrito. Segundo esse delegado, as mudanças trazem mais segurança no trânsito. Tanto os pedestres quanto os motoristas têm que saber os seus direitos e seus deveres para que se evite acidentes, né? Para que a pessoa tenha aí cada vez mais educação no trânsito, que é o que vai fazer com que realmente a gente não tenha acidentes graves na cidade de Patos de Minas e no entorno. Ludmila, são medidas então que endurecem, né, alguns atos, outros dão um pouquinho maior de liberdade, mas o fato é que as pessoas precisam se informar porque elas vão valer a partir daqui 6 meses ainda. Jéssica, como você disse, algumas medidas são severas e necessárias, porque o que a gente percebe é que, mesmo com mais rigor diante as mudanças da legislação de trânsito, muitos colocando a vida do outro em risco e até a dele mesmo. A gente já mostrou diversos acidentes exatamente nesses moldes aí, uma total irresponsabilidade. E outras aí afrouxam com relação às medidas e algumas intervenções no trânsito. A gente espera que com essas novas regras haja, ou pelo menos as pessoas fiquem atentas para respeitar o Código Brasileiro de Trânsito, porque a situação, tanto nas rodovias quanto nas cidades, está mais difícil a cada dia, até porque a gente tem um aumento considerável no número de veículos, Jéssica. Ludmila, vamos girar o assunto antes da gente encerrar. Como que está o tempo aí na sua casa? Eu ouvi dizer que uma chuva se aproxima e parece que vai ser bem forte. Já deu para sentir pela internet que o sinal está oscilando bastante hoje. Eu até estava ali mostrando um vídeo do tempo, muita ventania, trovões, raios, parece que uma tempestade se anuncia, viu, Jéssica? Tomemos cuidado, porque o Adalberto Vieira até disse numa reportagem que mostramos ontem no NTV News, mostramos hoje também no 30 Minutos, que a previsão são chuvas rápidas nesse período, mas pode ter aí algum contratempo. Então, fiquemos atentos para que, na medida do possível, possamos evitá-los ou, ao menos, amenizá-los.
A nossa edição já vai colar um vídeo aqui que a nossa equipe está em um ponto em que uma árvore acabou caindo com essa ventania e causou alguns transtornos. É na rua Joaquim Fubá, bem pertinho da ponte do Rio Paranaíba. Ludmila, lá há um trânsito, né? Os veículos estão parados porque os bombeiros trabalham para a retirada da árvore, dos fios também que foram arrebentados. Então, para quem está em casa e tem que passar por esse local, às vezes é melhor aguardar um pouquinho para evitar esse transtorno. É isso mesmo, Jéssica, é um momento de cautela para motoristas, aí quem está no trânsito, indo para casa, agilizar, porque às vezes forma isso tudo e não cai água, mas a gente viu que na segunda-feira formou exatamente esse tempo como está agora em Patos de Minas, um vento, raios e trovões, depois caiu uma tempestade, foi um curto espaço de tempo, mas provocou alguns estragos, deixou alguns moradores, inclusive, no escuro, e agora nem choveu, mas por conta desse vento forte, já temos essa ocorrência com algumas pessoas aí prejudicadas, inclusive. A gente encerra por aqui hoje, Ludmila, aguardando então a chegada da chuva, né? Que mesmo às vezes um pouquinho mais forte, uma tempestade, a gente pediu muito por ela para a gente conseguir ter um tempo um pouquinho mais fresco, né? Um bem-estar melhor. Muito obrigada pela companhia, pelas informações no NTV News de hoje. Questão de saúde, de bem-estar e também até mesmo para recompor os mananciais que estão com um nível abaixo do esperado para essa época do ano, mas que ela venha sem provocar tumultos ou estragos, porque nós já vivemos um momento aí de bastante turbulência, que ela chegue necessária, mas com calmaria, pelo menos assim, é o que a gente espera. E o NTV de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você de casa pela companhia, pela audiência. A gente volta amanhã com mais informações. Tenha uma ótima noite.